Olá! No vídeo de hoje conversamos sobre mais uma novela de Senhor Lev Tolstói. Desta vez falamos sobre Padre Sérgio, a última novela contida neste volume aqui de novelas completas do Tolstói, que sai pela editora Todavia. Ou seja, agora temos vídeos separadinho para cada uma das novelas contidas neste volume aqui. Deixarei todas as resenhas linkadas aqui no box de informações. E esta aqui é uma novela muito característica da segunda fase da obra do Tolstói, que é aquela fase mais centrada em questões espirituais, em conflitos internos, a busca pelo sentido da vida. Todos esses aspectos estão muito presentes aqui em Padre Sérgio, bem como em outras obras da fase mais tardia da obra do Tolstói, como A Morte de Ivan Ilitch, que também está neste volume aqui, e o seu romance Ressurreição. E falando em Ressurreição, deixa eu contar uma história sobre esta novela aqui para vocês. Esta novela foi publicada póstumamente, foi publicada em 1911, o Tolstói morre em 1910, e essa novela foi encontrada em meio aos vários papéis que ele tinha na sua casa. Então não foi uma novela que foi revisada pelo Tolstói antes da sua publicação, e isso explica algumas coisas nessa novela aqui, aliás. E esta foi uma novela construída entre idas e vindas. O Tolstói se debruça sobre o tema primeiramente em 1890, 1891, aí escreve bastante da novela, mas larga o projeto, depois volta algumas vezes, mas só trabalha definitivamente na novela em 1898, porque havia um grupo religioso que era perseguido pelo czarismo e também pela Igreja Ortodoxa, e ele queria financiar a migração desse grupo para o Canadá. E esse financiamento seria feito através dos recursos advindos da publicação dessa novela aqui. Só que aí ele escreve a novela e pensa, acho que para os propósitos desta migração eu deveria escrever outra coisa. E aí ele senta para escrever um dos seus grandes romances, que é o Ressurreição. E aí acaba que Padre Sérgio fica de lado. Mas o que a gente tem, afinal de contas, nesta novela? Em Padre Sérgio a gente tem como protagonista um homem que inicialmente se chama Stjepan Kasatsky, que era um jovem que tinha uma vida bastante confortável, ele não era membro da alta nobreza nem nada, mas tinha uma posição bastante respeitável na sociedade e era um homem muito ambicioso. Então ele sempre visava ser o melhor em tudo aquilo que ele fazia, seja estudo, seja na vida social, e ele consegue esse sucesso em basicamente tudo que ele se propõe. Então na academia militar ele é o melhor aluno, é uma pessoa muito querida, querido inclusive depois de um tempo pelo próprio czar. Enfim, tá lá nessas empreitadas na vida dele, até que ele assume uma empreitada na qual ele não consegue ter tanto sucesso assim. E a empreitada é na vida social. Ele tá tentando entrar ali nos círculos mais altos da sociedade, depois que ele fica mais próximo ao czar. Só que ele vê que por mais que ele seja bem-vindo ali, então ele é um grande dançarino e aí acaba sendo chamado para todos os bailes, ele vê que aquelas pessoas da alta nobreza não o enxergam como se fosse um deles. Respeitam ele, mas para por aí. É como se dissessem, ok, gostamos de você, mas você não é um dos nossos. E ele próprio sentia isso, sentia que ele realmente não era um deles. Mas, ambicioso como era, ele quer ter sucesso nessa empreitada também. E aí ele percebe que não basta ele ser bem relacionado com todo mundo, nem o melhor dançarino dos bailes, ele tem que ter algum vínculo de sangue para realmente pertencer àquele círculo. E aí ele percebe que a maneira mais fácil e provavelmente a única maneira que ele teria de conseguir adentrar nesse círculo seria através de um casamento com uma moça nobre. Então logo ele percebe isso, ele já começa a procurar quem seria então a sua futura esposa, possível futura esposa, e volta os olhos para uma duquesa muito bonita, muito formosa, que era solteira e que era de uma família muito nobre. Então inicialmente ele se aproxima dela por interesse mesmo, porque queria adentrar naquele círculo social mais elevado, mas logo ele começa a se envolver, a realmente se apaixonar por essa mulher. E aí a pede em casamento, eles ficam noivos, chega um mês antes do casamento, tudo parecia aí as mil maravilhas, até que ele simplesmente
cata as suas coisas e vai embora. Pede baixa do serviço militar e se retira para um monastério onde venha se tornar futuramente o Padre Sérgio. E ao fazer isso, ele choca a sociedade e ele faz tudo isso porque seu orgulho é ferido. Ele descobre que a sua futura esposa era amante do czar e que todos sabiam disso, mas escondiam dele. Então ele se retira para esse monastério e foca bastante na sua vida espiritual. Começa a questionar basicamente toda a sua existência, começa a rever as suas motivações. As motivações dele muitas vezes pareciam muito mundanas, ele se movia pelo orgulho, pela vaidade, e entende que não deveria ser muito bem assim, mas ele acaba agonizando muito, porque por mais que ele tente se mover pelos motivos que ele considerava corretos aos olhos de Deus, ele ainda cai em muitas tentações, ainda é vencido inúmeras vezes pelo orgulho, se vê às vezes questionando a própria existência de Deus mesmo e se vê fraco perante as tentações que aparecem na vida dele. Porque, como eu disse, ao se retirar da vida mundana dele e ir para um monastério, ele choca a sociedade que logo fica sabendo da história dele. Ele era um homem tido como muito bonito, então logo as moças começam a falar: ai, naquele lugar ali tem aquele Padre Sérgio, que era da sociedade e se retirou para a vida espiritual, e ele é muito bonito. Muitas vezes as moças apareciam na missa apenas para vê-lo, ficavam apontando para ele, e ele, de certa forma, ficava tentado frente a tudo isso. Ele é transferido algumas vezes, e uma dessas vezes ele vai para muito perto da capital. Só que ele diz que, quanto mais próximo ele está da capital, mais as mulheres aparecem, e por sua vez, maiores são as tentações. Então tem um momento que ele se vê ali muito incapaz de lidar com tudo aquilo e busca um isolamento maior ainda. Ele vai se tornar um eremita. Só que, novamente, a fama dele começa a se espalhar, tem toda uma lenda em torno dele, ele tem algumas experiências ali que servem, de certa forma, como uma provação para ele. Uma delas é especialmente chocante, é narrada em detalhes aqui. Essa experiência envolve uma mulher e depois dessa experiência, essa mulher se converte, só que ela era tida como uma mulher muito devassa na sociedade. Então as pessoas ficam, nossa, se aquele homem foi capaz de converter essa mulher, então ele é capaz de curar qualquer coisa. E aí ele ganha essa fama de curandeiro, a lenda em torno dele se fortalece ainda mais, e aí de novo ele se vê frente às tentações do orgulho, da fama e da vaidade, e por fim decide se retirar dali. Ele recebe algo que ele entende como um chamado de Deus, vai seguir esse chamado e começa a vagar em busca do seu propósito, e nisso ele consegue achar o real sentido da vida. E o enredo da novela é basicamente esse. Claro que tem muita coisa aqui que eu não falei, vocês vão ter que ler para descobrir. Aliás, Tolstói, né? Sempre vale a pena a leitura. E a novela é bem curtinha, tem apenas 60 páginas nessa edição aqui da Todavia. E essa foi uma releitura. Eu já havia lido essa novela uma vez na edição da Kozak Naif, e eu queria chamar atenção para um ponto que tinha na edição da Kozak Naif e que eu lembro que foi o ponto mais alto da leitura, mas que infelizmente não está presente nesta edição aqui da Todavia, que é a resposta do Tolstói à sua excomunhão pela Igreja Ortodoxa. Esse texto é fenomenal. Você consegue encontrar esse texto e outros textos maravilhosos do Tolstói nessa edição aqui. E esse texto estava na edição da Kozak Naif porque nessa novela o Tolstói faz inúmeras críticas à Igreja Ortodoxa, nesse sentido de que ele achava que muitas vezes a Igreja se desviava do seu real propósito, que era fazer o bem, ajudar aqueles que eram mais necessitados. E na visão dele, a Igreja deixava de fazer esse tipo de coisa porque ela estava mais preocupada com o poder, em agradar a nobreza e em conseguir mais recursos financeiros. E nessa resposta dele à excomunhão pela Igreja Ortodoxa, ele explica um pouco do que o levou a questionar a Igreja e as suas práticas, e não Deus, tá? Como ele deixa bem claro, mas sim a Igreja e as suas práticas, além de também explicitar a filosofia de vida dele. Então recomendo fortemente que após a leitura de Padre Sérgio, você procure esse texto para ler, a resposta dele em relação à excomunhão pela Igreja Ortodoxa, porque, olha, vale muito a pena e dá para entender muitas das críticas que ele faz aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.